E aprender a música é um jeito muito bom de entender a pronunciação da língua. Para ser um bom professor, você tem que ter experiência aprendendo uma outra língua? Eu vou responder sim. Olá, meus amigos! Hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no canal. Ele é um poliglota respeitado internacionalmente. O nome dele é Ollie Richards. Ele fala vários idiomas e ele também é um grande professor. Ele tem livros. Ele basicamente gosta muito de ensinar idiomas com histórias, que é algo muito, muito eficiente. Bem-vindo, Ollie! Muito obrigado pelo convite, De pela nada, introdução. grande prazer. E o Oli, nós vamos bater um papo e vocês vão ver que ele fala português extremamente bem, que é Vamos muito ver, né? legal. Vamos ver. Vamos Antes ver, era vamos ver. verdade, agora não sei, mas vamos ver. Muito bom. Oli, quando que você começou e por que você começou a aprender português? Português, eu tinha 21 anos, Uhum. mais ou menos. Eu estava morando em Londres, na Inglaterra, naquela época. E eu estava estudando música. Eu ia na universidade para estudar o jazz. Jazz? Eu Muito bom. fazia um curso de jazz piano. Aham. E então o meu interesse na música mudava muito. Eu começava com o jazz, depois eu conhecia a salsa, o samba também. Eu gostei muito Samba? do samba, de bossa nova. E então eu conheci uma galera brasileira lá em Londres. Eu gostava sempre, cada vez mais, assim, da língua, mas também da cultura. Da Porque cultura brasileira. como todo mundo vendo isso vão saber, o Brasil é muito bom e a cultura é muito especial. E então eu comecei a tocar a música brasileira, Uhum. começando com a bossa nova, e era a coisa mais natural de aprender a língua no mesmo tempo, para poder entender o que os grandes sambistas estavam cantando. Ah, muito Então eu bom. entrei pela música Entrou pela música. no Muito início. bom. Então você, quer dizer, você começou a aprender bastante com as letras das músicas e também com os seus amigos brasileiros em Exatamente, eu Londres. estava no início, eu estava no meu quarto Uhum. com violão, e isso era 2002, 2003. Uhum. E bem no início da internet, mas já naquela época dava para procurar as letras das canções, das músicas brasileiras. E eu estava no meu quarto, assim, tocando, tentando tocar as cordas do violão e também cantar as letras. No início eu não entendia nada, Hã. mas pouco a pouco, com a mistura das músicas, também do pessoal que eu estava conhecendo lá, eu comecei a poder falar. E depois fui para o Brasil várias vezes, mas basicamente eu aprendi em Londres, Hã. que é meio estranho, porque eu tinha não sei como se diz em português, immersion environment, um ambiente de imersão Um ambiente de lá imersão, perfeito. no meu país. Aham. Então foi muito bom, muito legal. E uma coisa também que eu acabei de lembrar também, que uma vez eu vi um vídeo seu muito legal, você estava tocando uma música brasileira, não lembro qual era, Ah, mas eu vi e pensei: "Nossa, muito bom". O seu sotaque cantando, muito bom. Não lembro agora qual era a canção, mas eu vou dar uma olhada depois. era no meu canal de YouTube. Sim, eu vou achar a canção, era no canal do YouTube, eu vou achar a canção e deixar ela na descrição aqui para o pessoal ver. Talvez muitos anos atrás. Mas sabe que aprender a música é um jeito muito bom de entender a pronunciação da língua. Uhum. Então, é um jeito muito bom para melhorar o sotaque, acento. Eu aprendi bastante russo com música, também chinês, por exemplo, mandarim. Eu tenho um dos meus cantores favoritos, ele é na realidade de Hong Kong, ele canta em cantonês. Cantonês eu não falo, só falo mandarim. Mas ele tem várias músicas também em mandarim. Quer dizer, eu aprendi bastante com a pronúncia mesmo, tipo, tentando cantar como ele, e ajuda demais. E, por exemplo, também... Bom, eu sempre fui apaixonado pelos Beatles, por exemplo, também. Todos os meus amigos brasileiros são apaixonados pelos Beatles, Rolling Stones, tudo isso. E eu, na verdade, eu nunca escutei essa música pop inglesa.
assim, nunca era minha praia, sabe? É. Eu sempre gostava, porque eu sempre tocava o piano, então eu escutava música clássica, o jazz. O mundo da música e as línguas tem muito em comum. Sim, tem muita intersecção. É um mundo muito interessante para explorar. Muita gente me pergunta, sabe, se existe uma conexão entre a música e as línguas. Hum, Porque eu tenho a minha experiência, mas eu era músico profissional uhum, e eu vejo certas conexões entre as duas coisas, mas eu não sei se existe uma conexão. Eu uhum. perguntei isso pro Krashen, pro Steven Krashen uma Eu vez, vi esse quando... vídeo. Eu vi ah, esse vídeo no qual você perguntou pra ele. então, E eu acho que ele disse que ele não via muita não via, conexão entre os né? dois, né? Ele não via. Mas esse era um ponto de confusão, acho, porque eu acho, se eu me lembro bem, ele estava falando da música como jeito de ensinar. Ah, ok. Assim, Uhum, na, na classe, na aula, uhum, se usar a música para ensinar uma língua é um jeito que tem sucesso ou não. Se você puder buscar ou encontrar um método, se leva esse método e se vai em outro país e se fala, bom, faz isso para aprender uma língua, não vai funcionar, não vai dar bem, porque o pessoal lá naquele país vão ter outra experiência, outro sistema escolar também uhum, que te faz operar em jeitos diferentes. uhum, Então, eu acho que é por isso que você e eu tem valor, assim, em o que a gente está fazendo, porque falando de nossas experiências, a gente pode dar algumas dicas, ou algum caminho para as pessoas uhum. que não têm feito ainda, né? Que não têm aprendido ainda uma língua. Porque as pessoas que querem aprender, uma pessoa que se pergunta qual é o melhor jeito de aprender uma língua, não tem resposta. Você, por exemplo, está fazendo um trabalho muito bem de explicar. E isso tem muito valor, porque a gente sabe explicar o que a gente faz, o que os Uhum. nossos Mostrando alunos... o caminho, É um né? caminho que dá para entender mais Sim, facilmente. muito bom. Uma coisa que eu vou te fazer uma pergunta polêmica, porque você me lembrou de uma coisa interessante. Ouvir as suas dicas, as minhas dicas, as dicas do Steve Kaufman, as dicas do Luca Lampariello, quer dizer, são pessoas que têm verdadeiro sucesso no aprendizado de idiomas, é algo excepcional, especialmente porque algo muito interessante. Eu comecei a passar um tempinho usando o Clubhouse, Hum. e eu me deparei com muitos professores de inglês que, por exemplo, assim, muitos professores de inglês brasileiros só falam, por exemplo, português e inglês, mas o nível de inglês deles é bem baixo. E tem gente assim que fala, sou professor de inglês há 25 anos. Mas, eu penso assim, mas então como que você não conseguiu chegar em um nível mais alto em inglês? E então, quer dizer, é uma questão, assim, meio polêmica, porque, tipo, sabe, eu não quero ir lá e criticar ninguém, falar: não sei quem não fala muito bem. Mas, assim, como que alguém ensinando inglês por 25 anos, por 20 anos, 25 anos, não consegue ter o mesmo nível de sucesso no aprendizado de idiomas que pessoas como poliglotas de É. sucesso? Eu prefiro ver essa questão. Por exemplo, se não vai perguntar por que o coach, o chefe de um time de futebol, porque ele não joga tão bem como o Ronaldo, né? Ele não tem Sim. que poder fazer isso, mas mesmo assim, ele pode ser o melhor coach no mundo, né? Sim, sim. Então, o cara que ensina não tem que ser necessariamente o melhor que faz essa coisa que ele está ensinando. Mas a diferença é que no exemplo do futebol, você pode estudar quais são os times que mandam melhor pelos Uhum. resultados nos últimos 10, 20, 30 anos, né? No É. mundo, no mundo das línguas é um pouco diferente. Porque se você quer orientação, vai buscar quem? Você Uhum. vai procurar as pessoas que têm feito isso, como você disse, Uhum. como o Richard, como o Luca. Uhum. E é verdade que
todos os poliglotas, né? Todo mundo que que já aprendeu uma língua, várias línguas, tem um método, tem um jeito um pouco diferente. Tem um jeito dele. O Luke vai fazer assim, o Richard vai fazer assim, a Lindy vai fazer assim. Tudo aquilo te deixa com um problema básico que é vai procurar quem para te dar inspiração para Sim, aprender. Deve ter muitos professores que não sabem, tipo, seu exemplo, um brasileiro que não sabe falar muito bem inglês, mas dá aula de inglês, ele pode ajudar sim, a, ele pode ser um professor aluno. bom. Ele Isso pode ser realmente, professor bom, sim, mas se você me perguntar, assim, para ser um bom professor, você tem que ter experiência aprendendo uma outra língua? Eu vou responder sim, 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 sim. É, mas é difícil, mesmo se todos os poliglotas têm um jeito um pouco diferente, também tem muitas coisas em comum. E, sim, exatamente. e nas coisas que eu ensino com meus alunos, nos meus cursos, mesmo nos meus livros também, eu gosto sempre mais, eu gosto de indicar as coisas que eu vejo em comum. Por exemplo, a Uhum, consistência. A consistência é uma ideia muito simples, mas tão importante, uhum, que é incrivelmente importante na consistência de fazer, fazer alguma coisa todos os dias. É muito importante. Tem muita coisa em comum. Mesmo se o método é um pouco diferente de cada um, tem muita coisa em comum. Então eu acho que tem muito para aprender. Se fosse eu preferia aprender com alguém que tem aprendido aquela língua. E eu acho sim. que é muito melhor se os professores de língua também têm aquela experiência. Sem dúvida. Porque na minha cabeça é o seguinte, por exemplo, vamos dizer que alguém queira aprender boxing, pugilismo. E agora, eu te vejo, por exemplo, eu vejo você, eu vejo o Luca, eu vejo o Steve Kaufman como campeões dos pesos pesados, ok? Daí, quer dizer, ter um professor que é um campeão dos pesos pesados do pugilismo vai ser melhor do que um professor que seja nem campeão dos pesos Então, penas. eu não sei se isso é verdade. Às vezes me perguntam, olha, por que você você tem um blog, você tem um canal de YouTube, por que você tem sucesso no que você faz Uhum, no ensinamento das línguas? Eu penso nisso muito e eu acho que uma vantagem que eu tenho é que eu tenho experiência aprendendo as línguas, de um lado, uhum, mas do outro lado eu também era professor de línguas durante muitos anos. uhum. Então tenho as duas Ambos caras, os né? lados, É, exatamente. tem muitos poliglotas que podem ser muito bons, assim, falando e Uhum. aprendendo línguas, mas não sabem ensinar. Sim, Então, verdade. ensinar é outra coisa que tem que desenvolver. Sim. É, Agora, essa é uma questão sim, interessante, porque o professor ideal terá ambos. eu também acho. Também, logicamente, não apenas, por exemplo, eu sou bom apenas de ensinar, ou sou bom apenas de aprender. Se você tem ambos e conecta as duas coisas, daí eu acho que sim, que é como o campeão dos pesos pesados. Algo muito interessante que você mencionou é o seguinte, que logicamente cada poliglota tem um jeito de aprender, mas por exemplo, é muito interessante ver que quando eu assisto um vídeo do Luca, quando eu assisto um vídeo do Steve Kaufman, quando eu assisto um vídeo seu, um vídeo do Richard, da Lindy, é difícil encontrar coisas com as quais eu não concordo. É raro, e geralmente quando eu não concordo, é geralmente uma questão de opção pessoal, que Hum. não faz tanta diferença. Logicamente, por exemplo, existia um debate de anos atrás entre o Steve Kaufman e o Benny Lewis, que também Eu lembro que bem. sobre exatamente sobre, É. você deve falar no início, logo de cara, ou não, né. Quer dizer, o Steve preferia esperar e o Benny queria falar na hora, né. Então é a questão do input e tudo mais. E, por exemplo, para mim, eu prefiro tentar falar o mais rápido possível. Mas então, eu acho que, né, pra mim é uma questão mais pessoal. Quer dizer, vão ter pessoas que vão preferir esperar um pouco mais, para ter uma conversa mais profunda, uma conversa mais meaningful, e vão ter pessoas que vão aprender 3 frases, já mandar ver e tentar falar e vai ser assim. Então, essa é uma questão realmente muito interessante, que existe tantos elementos, tantas coisas que são basicamente que batem. Eu ouvi,
alguns vídeos seus um outro dia. Então, quer dizer, é raro encontrar coisas, especialmente de quem tem sucesso realmente no aprendizado de idiomas, com as quais eu discordo. Então, quer dizer, tem muitas convergências muito interessantes que eu acho que tem que ser Isso explorado. também é para quem quiser aprender como aprender uma língua, isso também pode ser uma dificuldade para quem quiser aprender o melhor jeito de aprender uma língua, por exemplo, porque a gente, os poliglotas geralmente não falam muita coisa específica, sabe? Hum, Porque a gente sabe que não uma dica que seja muito específica não tem muito valor, porque a gente sabe que todo mundo é diferente. hum, Então, se você assistir um vídeo de eu, de Steve, de Luca, de quem seja, justamente você não vai encontrar coisa com que você não vai concordar, porque a gente está dizendo as coisas que a gente sabe que é verdade, que necessariamente são gerais, né? uhum. Mas isso pode ser frustrante para alguém que está procurando os melhores dicas, porque muita gente no início, e você vai saber isso como professor, vai saber que uma pessoa que está, assim, em dia eu vou começar a aprender o francês hoje. Como é Hum. que eu faço? O que ele quer, mais de nada, o que ele quer é umas Estrutura. instruções bem específicas e muita Faça isso, isso, estrutura. isso, isso. Exatamente. Então, eu tenho aquela tensão no meu trabalho também, porque eu sei que não existe estrutura que tenha valor para qualquer Todo pessoa. mundo, para qualquer pessoa. Né? Mas eu sei também que se eu não der estrutura para ele, provavelmente vai desistir. Uhum. Então, o que fazer? Dá estrutura ou não? E o que eu faço, a minha decisão essa situação é sempre dar uma estrutura bastante específica, porque eu sei que sem isso, mesmo sendo não exatamente 100% o que eu mesmo concordo que seja verdade, mas eu prefiro dar essa estrutura, porque eu sei que sem aquela estrutura, eu daria a verdade pura a essa pessoa, mas no dia seguinte ele desiste. Então eu prefiro tentar criar uma estrutura que não. Não, eu também concordo. Por exemplo, em todos os meus cursos, são bem estruturados. Quer dizer, eu falo, faça isso, faça essas lições. É Siga as necessário. lições. Repita e tal. Porém, daí também eu gosto de oferecer, em cima disso, uma estrutura para que o aluno possa começar já a fazer escolhas, para expandir também a gama de conhecimento, também ensinar como aprender. Mas você está certo, porque especialmente no início, quando o aluno não tem a mínima ideia de como aprender, se a gente só falar um monte de coisas gerais, tipo, trabalhe duro, tenha bastante disposição, quer dizer, o aluno vai falar, meu, Tenha motivação. exatamente. Mas no dia seguinte já vai desistir, vai falar, cara, já não sei como fazer isso. Mas muito obrigado, Oli. Um grande prazer. Pessoal, dê uma olhada aqui no canal do Oli. Ele é muito legal, especialmente para quem já fala inglês ou quem está aprendendo inglês. Vai ter muito valor para vocês visitarem, dar uma olhada nos vídeos. Ele fala bem vários idiomas: japonês, árabe, cantonês também, né? Cantonês também, Cantonês, pô, francês, espanhol. Ele é muito fera. Então vocês vão gostar muito também do conteúdo dele. Muito obrigado, Oli. Foi um prazer enorme. Muito, muito obrigado. Até mais. Até Valeu. mais. Valeu.